Lewis Hamilton faz as pazes com a vitória, chega a trunfo de número 104 da Fórmula 1. É engraçado que na transmissão da Band teve alguém questionando se ele ainda sabia falar a palavra vencedor. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da Velocidade, mande um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mandar, eu peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos os TVs. Bom, e eu tenho pena que quem não gosta de automobilismo, uma vitória, uma corrida sensacional. O tempo lá em Silverstone esteve instável, hora chovia, hora parava, a ponto dos estrategistas sem saber o que fazer. Né? Começou com a maioria apostando nos pneus médios e, exceto o Zou, Galas, aliás, me largou. E as duas salves, o Galas e o Pérez, que não tinha nada a perder também, com os pneus macios. E o resto tudo com os médios. Mas aí começou a chover. Todo mundo com os intermediários, mas vamos chegar lá. E a largada, já imaginava que o Hamilton não fosse ir com sede no bote, tentar ultrapassar o George Russell, já que o Russell fez a pole position, e o Hamilton em segundo, com o Lando Norris atrás e o Max em quarto. Ele foi escudeiro, entre aspas, do George Russell, né? Não foi com sexto, segurou na segunda posição, enquanto o Russell largou tranquilo na ponta. Quem largou muito mal foi o Lando Norris, que perdeu na terceira posição para o Max. Aliás, o Lando precisa treinar muito largada em simulador. Hoje os pilotos têm uma facilidade que na época do Jean-Manuel Fangio não existia, na época do Prost Ayrton Senna não existia, que era até do Michael Schumacher. O Michael Schumacher no retorno da Fórmula 1 já existia, mas antes não, que era, na época deles, podia se testar à vontade. As equipes, quando desse uma louca deles, eles terem uma invenção, se encaixava aquela invenção no carro, podia alugar um circuito. Tem times que tem até o circuito particular, no caso da Ferrari, e testavam quando quisesse. Né? Hoje estão proibidos esses testes. Eu até gostaria que retornasse, até porque os pneus de chuva, por exemplo, todo mundo tem medo de usar pneu de chuva, falta de testes. E mais tem a facilidade de você poder treinar em simulador, não é a mesma coisa, mas tem um ganho, né? Não é, muitos acham que um videogame não é um videogame, o piloto até fica bravo se chamar de videogame, mas não é a mesma coisa que pegar o carro, testar, sentir o carro dentro do carro. Mas tem esse ganho, e no caso aí de treinar uma largada, o simulador ajuda muito. Eu acho que falta isso ao Lando Norris, que ele sempre está largando mal. E perdeu a posição, começou a chover. E nisso já apostava que o Hamilton não fosse ir com fome para tentar tomar o primeiro lugar do George Russell, fosse segurar quando ele estivesse em uma posição mais segura, né, em relação aos demais. Aí sim que ele partiria para caça. Não foi o que aconteceu. E foi no momento que ele sentiu que estava protegido em relação aos demais, começou a
terceira diferença para o companheiro de equipe é que começou a chover. E avaliou a experiência do Hamilton, que não teve problemas para ultrapassar o Russell, que aliás os carros do Russell acabou perdendo muito de rendimento, que ele foi ultrapassado pelo Norris, foi ultrapassado pelo Max Verstappen, e estava com o Carlos Sainz na cola. E é uma ironia que teve chuva, água de montão, e acabou a água do carro do Russell, que fez ele abandonar a corrida. Chegou a ser uma ironia do destino. E nessa primeira parada, a Ferrari, eu acho que... A Ferrari não, a McLaren, eu até me confundi agora, porque eu acho que o estrategista da Ferrari está prestando serviço na McLaren, que erros grosseiros de estratégia, chamou o Lando Norris e não chamou o Oscar Piastri. No meio de uma chuva, de todo mundo apostando aí na chuva de pneus intermediários, que eles não colocam especificamente pneus de chuva, porque dessa falta de testes, de botar um específico para chuva, até existem pneus de chuva, mas eram intermediários. E na volta do giro seguinte é que chamaram o Oscar Piastri, que aí ele perdeu posição de montão, acabou cagando com a corrida do Piastri. E nisso o Hamilton ganhou uma distância considerável para os demais, até que teve a segunda parada, porque parou a chuva, abriu o sol de novo, começou os intermediários perderem muito rendimento, e todo mundo teve que parar de novo. E aí foi um nó tático do Hamilton em relação à McLaren, que ele apostou aí nos pneus macios e parou primeiro. E a McLaren errou, se no primeiro giro de pit stop errou com o Oscar Piastri, no segundo errou com o Lando Norris, para não dizer que tem preferência, né? Vamos dizer assim. Errou com o Lando Norris, esperando o giro seguinte para chamar o Lando Norris, e apostou nos pneus macios também. E tomaram nó tático da Red Bull, vou explicar aí. A Sarah West, que é realmente fodona na estratégia, muitas vitórias do Max Verstappen que se devem a ela, inclusive uma no Brasil, que até ela tinha acabado de sair da licença maternidade, e foi aquela vitória no Brasil do Max em 2019, 2020, eu lembro, e que foi uma estratégia traçada por ela, que até o Max fez questão que ela fosse ao pódio com ele, levantar a taça do time vencedor, né? E o Max abriu o rádio e falou: quais pneus que a gente tem disponível? Ela falou: macios e os duros. Vamos nos duros que vai dar certo. E os carros da frente estão de quê? Justamente por isso. Eles estão de macios e a gente vai postar nos duros. Foi um nó que eles deram na McLaren. Aliás, a McLaren deve estar até agora fazendo cálculo aí e tentando entender como eles tomaram um nó tático da Red Bull. E o rendimento do carro do Nando caiu muito, e foi o Max fazendo as melhores voltas, chegar no Lando. Agora, eu sempre falo que o Lando é um gatinho quando se trata de disputar a posição com o Max. E ainda com a pista não seca, se sabe lá a Buda, Maomé, Ganche, qualquer crença que você puder ter,
ele optou ir para o lado molhado da pista. Se defendeu, eu não sei, porque ele deixou uma porta simplesmente escancarada para o Max ultrapassar ele com facilidade, e no melhor setor, que era um setor, ele devia se defender logo, jogar no lado seco, e que se o Max quisesse passar, teria que jogar para o lado molhado. Até brinquei com o Victor do Grande Prêmio, que eu falei, olha, eu acho que o Lando, ele prefere abrir mão das ambições esportivas do que perder a amizade. Ele recuou daquelas falas que ele teve depois da batida entre os dois na corrida passada. E hoje foi novamente um gatinho em relação ao Márcio. Que se fosse o Oscar Piastri, eu acho que seria bem diferente. E valeu esse reencontro do Hamilton com a vitória número 104, que chegou o Sérgio Maurício falando, será que ele ainda sabe falar como vencedor? O cara é simplesmente o maior vencedor da Fórmula 1, ninguém venceu mais GPs do que ele, e ele não sabe falar a palavra vencedor. Bom, eu nem vou dizer o que eu penso sobre isso, sabe? Porque não é uma coisa boa, né? Essa gafe. O cara tem 7 títulos, 104 vitórias agora, e alguém acha que ele não desaprendeu a falar a palavra vencedor. Tá Bom, e esse crescimento da Mercedes, será que o Hamilton está arrependido de ter assinado com a Ferrari, que está com problema que ele estava sofrendo na Mercedes nos últimos anos de confio no carro? Eu não sei. Eu acho que não, até porque a Ferrari é um auge para qualquer piloto, né? E ainda tem ainda não sabemos enrolar a história do Adrian Newey com a Ferrari. Até o fim desse mês ele tem a preferência, por assim dizer, se ele vai ir para a Ferrari ou não. E olha só uma coisa, desde a Red Bull caiu muito de rendimento. É só ver a performance do Pérez. O Max tem tirado o coelho da cartola. E quando foi anunciado a saída de uma das puxetas da Red Bull, os fãs do Max fizeram por caso. Não era tão importante assim, não. Olha aí, ó. Rendimento. Hoje conseguiu um pódio, mas pelos erros da McLaren. Então, é isso, galera. A Fórmula 1 agora volta só daqui 2 semanas, no dia 21, GP da Hungria. Aliás, já fala logo que o vídeo de nostalgia, quando chegar perto, né, do GP da Hungria, não é a outra passagem, não, porque sobre a Ayrton Senna, que muitos acham que é a mais linda da história da Fórmula 1, que eu já falei no ano passado. Teve um GP que me dá até risada, várias brigas entre Mansell e Piquet me dão risada, de uma que o Piquet roubou os pneus do Mansell. Até mais.